Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e com bastante saúde. Para aqueles que estão entrando no perfil pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou administrador do Mensagens Kardecistas, que está aqui no Instagram, está no YouTube e no Facebook, trazendo todos os dias mensagens da codificação espírita para vocês. Mensagens do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e de vários outros autores espíritas encarnados e desencarnados. Não é verdade? E como é importante que a gente tome contato com todo esse material e estude o Espiritismo. Afinal de contas, quando estudamos, ficamos com a nossa opinião. Nós vamos à fonte primária, lemos, entendemos e aí refletimos sobre os ensinamentos, mas principalmente sobre todos os exemplos da moral cristã, da conduta cristã, da moral e dos exemplos que nos deixou Jesus Cristo. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Como é bom estar aqui com vocês. Como já estão acostumados, todas as segundas à tarde, no finalzinho da tarde, eu faço a publicação de um vídeo, de um pequeno vídeo de 10 minutos, que é esse que vocês estão assistindo agora. Não é verdade? Já com algumas reflexões sobre o tema da semana que a gente vai estudar do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as semanas nós fazemos um estudo que consiste nessas primeiras reflexões, que é esse vídeo de agora, e na nossa live que fazemos e realizamos todas as quartas-feiras do ano, sem exceção, às 20 horas, a nossa live do culto do Evangelho no Lar, onde fazemos o Evangelho no Lar, que é tão importante para proteger a nossa família, proteger as pessoas que moram conosco, o nosso lar e a nós mesmos. Eu sempre falo que é como se colocássemos uma capa de proteção espiritual em cima do nosso lar, porque a espiritualidade maior vem fazer conosco o Evangelho, nos inspira, nos sustenta e nos protege. E o outro motivo é porque estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo em família. E é tão importante que a gente estude em família, né? Porque aí os exemplos de Jesus não vai servir só pra gente, serve para todo mundo que está à nossa volta. Afinal de contas, aprendemos uns com os outros, não é verdade? Muito bom estarmos juntos. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje, essa semana, nós terminaremos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 ele é curtinho e super importante, né? Nós começamos a semana passada com os itens de 1 a 6, e essa semana nós estudaremos os itens de 7 a 10, finalizando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Foi uma discussão tão rica quarta-feira passada, na nossa live do Evangelho no Lar, que aconteceu às 20 horas, né? E essa semana a gente vai continuar com esse capítulo com 3 itens, que basicamente balizam a nossa conduta. Os itens de 7 a 10 nada mais são do que a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. São 3 itens, minhas irmãs e meus irmãos, que balizam a nossa conduta, porque quando nós conseguimos entender o que significa a paciência, o que significa a obediência e a resignação, né, que não é uma obediência cega, e o que significa a cólera, quando nós sentimos raiva, quando nós nos desequilibramos, a repercussão que tem dentro da gente, ela é tão grave que se soubéssemos não faríamos mais. E muitas vezes a gente sabe e continua fazendo, mas o processo da reforma íntima é esse, melhor dizendo. Nós vamos aprendendo conforme vamos fazendo. Nós vamos aprendendo a viver conforme vamos vivendo. Não tem simulação. Tudo é real. Tudo é vida real. No item paciência, ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E na quarta-feira a gente vai aprofundar e discutir um pouco mais sobre isso. Por que temos ainda tantas mazelas, tanta dor no mundo? Por que acontecem tantas coisas que nós, quando refletimos, falamos, mas por que isso está acontecendo? Seja acontecendo no planeta, na nossa sociedade, ou conosco mesmo. Por que isso está acontecendo comigo?
Eu faço tudo tão direitinho. E por quê? Né? Qual que é a resposta? E aí, minhas irmãs e meus irmãos, a gente tem que entender que tudo que passamos aqui, lembrando que estamos num planeta escola, onde estamos para nos desenvolver moralmente, espiritualmente, né? Para evoluirmos. E esse planeta escola, ele vai nos trazer sempre muitos desafios. E esses desafios, muitas vezes, vão vir cheio de dor, cheio de sofrimento. Mas é entender que as dificuldades que são colocadas na nossa vida e que são impostas a nós, elas, na verdade, são oportunidades que Deus nos dá para que a gente evolua espiritualmente. Não dá para aprender a resolver problemas sem passar por eles. E muitas vezes aquilo que não entendemos que está acontecendo na nossa vida hoje não tem relação com a nossa atitude de hoje, mas de vidas passadas, anteriores a essa. E a gente vem depurando isso em várias encarnações. Mas muitas delas têm relação com o que fazemos hoje, aqui, com as nossas atitudes. E ele fala, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A lei do Cristo é a lei da caridade. Toda vez, eu comentei bastante isso a semana passada, que nós fazemos o bem a alguém, que nós cuidamos do outro, na verdade nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. Nós estamos cuidando de nós mesmos. Porque aquela caridade que estamos praticando, aquele bem que estamos praticando, a necessidade do outro, na verdade, é a oportunidade que nós temos para nos desenvolver. Senão, nós fazemos o bem e praticamos a autocaridade, fazemos só para nós mesmos. E que desenvolvimento que há nisso? Nenhum. Porque quando nós fazemos as coisas, o que consideramos bem, ou bem, ou caridade, né? Ou vantagens, quando nós fazemos só para nós mesmos, isso não é a caridade, sabe o que é isso? É egoísmo, é vaidade, é orgulho. E aí nós estamos, quando fazemos só para nós mesmos, e eu não estou falando que não devemos fazer o bem para nós, é lógico que nós devemos procurar progredir, mas quando fazemos só a nós mesmos, nós estamos, na maioria dos casos, na maior parte dos casos, desenvolvendo esses sentimentos que a gente quer trocar. Quando eu penso só em mim mesmo, eu estou desenvolvendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E na nossa reforma íntima, o que a gente procura justamente é trocar esses sentimentos e não reforçá-los. Por isso que Jesus Cristo disse no maior mandamento de todos, amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si mesmo. Porque é no contato com o outro que nós crescemos. Jesus ele não veio aqui para governar quando esteve encarnado entre nós. Ele veio para servir. E servindo, ele nos deixou o exemplo do amor e da caridade. Ele fala assim, a gente vai falar muito de resignação, obediência e resignação. Né? Resignação, que é a aceitação que nós temos de uma prova que nós não podemos mudar. Se uma pessoa fica doente, por exemplo, e aquela doença no seu corpo físico não tem uma cura e vai fazer com que ela desencarne, ela vai desencarnar aceitando ou revoltada, do mesmo jeito. Ou seja, o que eu quero dizer, e não pode ser, a gente não vai poder tratar esse assunto dessa maneira simples que eu disse, a gente vai aprofundar. Mas é importante a gente entender, nesse exemplo que eu acabei de dar, que a forma como nós nos portamos frente a uma situação é que vai fazer com que a gente aprenda ou não.
com ela, com a situação. A forma como a gente se porta frente a uma situação é que vai fazer com que eu evolua ou estacione. E é isso que o Espiritismo nos traz. Quando eu falo dessa obediência, não é uma obediência cega. Porque a obediência cega é aquela que eu obedeço e nem sei por que eu estou obedecendo. Alguém mandou fazer, eu fui e fiz. Eu nem sei por que eu estou obedecendo. Às vezes para mim nem faz sentido, mas eu estou obedecendo. A obediência que nós vamos discutir é aquela obediência raciocinada. Eu obedeço porque eu sei porque eu estou obedecendo. Melhor, eu sei quem eu estou obedecendo. Quando nós passamos a servir em nome de Jesus Cristo, as coisas ficam muito mais fáceis, porque a gente sabe a quem a gente serve. E a obediência, ela deixa de ser cega e passa a ser raciocinada. Eu compreendo o motivo de obedecer. Eu compreendo que dessa forma eu evoluo mais, eu cresço mais rápido, eu consigo me desenvolver melhor. Ele até diz aqui, ó, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. A obediência tem que ser relacionada à razão, ou seja, eu sei a quem eu obedeço, eu sei por que eu estou obedecendo. E a resignação, que é a aceitação de uma prova da qual eu não posso mudar, eu não posso alterar, é o consentimento do coração. Eu entendo, eu compreendo, eu acolho. Percebem? E aí a doutrina vai trazer todas essas respostas que a gente precisa para entender o que se passa conosco, na nossa sociedade, com as pessoas que amamos. E por último, nós vamos discutir a cólera, o ódio, a raiva. Por que sentimos isso? Muitas vezes, nós sentimos raiva de uma pessoa que nem conhecemos pessoalmente. Quantas vezes nós vemos uma pessoa na televisão, alguém famoso, por exemplo, e a pessoa fala alguma coisa, e aí a gente passa a odiar aquela pessoa, ou a ter raiva daquela pessoa. Nós nem a conhecemos pessoalmente, hein? E aí sabe o que acontece? A pessoa nem sabe que a gente existe. E aí a gente fica nutrindo aquele sentimento de raiva dentro do nosso coração. Vocês acham que vai fazer mal a quem? A pessoa pela qual nós temos raiva? Ou a nós mesmos? Ter ódio, ter raiva de alguém, é como querer envenenar alguém e eu bebo veneno. Então eu quero envenenar uma pessoa, eu não dou um veneno para ela beber, eu mesmo bebo. Isso é ter raiva. E aí nessa raiva nós ficamos somatizando as coisas e muitas vezes ficando doentes, depressivos. E é sobre isso que a gente vai discutir. E a gente não consegue evoluir a partir daí se nós não promovermos a nossa reforma íntima. E nós vamos finalizar esse capítulo falando disso, de reforma íntima. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam os itens de 7 a 10 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, reflitam sobre ele, para que a gente tenha um melhor poder de análise, de reflexão, na quarta-feira, às 20 horas, quando fazemos todos juntos a nossa live do Evangelho no Lar. Tá bom? Minhas irmãs e meus irmãos, fiquem com Deus e até quarta-feira, às 20 horas.